Um minutinho. Acho que agora foi. Mas não aparece nada pra gente aqui, não. Tá carregando aqui ainda. Deixa eu Ai, fechar aqui as coisas. desculpa, tô nervosa aqui, ansiosa. Vai ser legal. Vocês já trabalham com venda? Vocês já empreendem? Vende serviço, produto? Opa! Então, eu trabalho com projeto social, né, que dá ênfase à prevenção de HIV e AIDS na comunidade da Serrinha, mas fazendo também a promoção da saúde da população negra, né, que é um Bacana, viés mano. que quase não trabalha. Quase não é falado, né? Isso é muito importante. Isso. Eu vi que voltaram vários recursos, né, do Ministério da Saúde, porque quase ninguém trabalha em cima ou dá ênfase, né, em querer E trabalhar quando, nessa. e quando tem é meio ressarcido, né? Eu conheço a galera. Minha companheira Ou trabalhou na rede de saúde mental e tal. é Vou, bem vou, complicado. eu vou iniciar aqui, ver se aparece para vocês. Sim, a gente tá vendo a sua tela inteira. Isso. Apareceu? Tá ótimo, Sim, tá ótimo. tá ótimo. Vamos lá, funis de venda, né? Quem aqui já ouviu falar de funil de venda? Não, eu nunca ouvi falar. Então, Até que não vou falar, não. as estratégias de funis de venda, ela é muito utilizada, né, para as empresas, e nada mais é do que você entender a trajetória ou jornada do teu cliente, desde o momento que ele é um total anônimo, até ele ser a pessoa ser um cliente, não só um cliente, mas um advogado da marca, né? Aqui. Hum. Funil de vendas, ele representa toda a jornada do cliente e aqui esse funil que está aqui desenhado para vocês é o funil AIDA, né? Foi cunhado pelo Philip Kotler, que é considerado o pai do marketing, né? Pai do marketing moderno. Todo funil, todo funil de vendas, ele pode ter quatro ou mais etapas, mas eles são lidos com três principais objetivos, né? Aqui embaixo a gente tem aqui, ó, o pipeline, que é o topo de funil, né? Que a gente tem a sigla TOFU, meio de funil, MOFU ou fundo de funil, que é o BOFU. Todo funil, como eu disse antes, ele tem quatro etapas e é basicamente você entender assim. A gente pode aplicar o funil de vendas tanto no mundo online como no mundo offline, né? E aí a primeira etapa do AIDA. Primeira etapa, atenção. Depois vem interesse, desejo e ação. O que seria essa etapa de atenção? Quando o cliente não me conhece e eu vou iniciar uma campanha, principalmente no marketing, né? Eu vou ter que falar com aquela pessoa, com aquela dor, com aquela necessidade. A gente chama o cliente, quando ele é um total anônimo, de prospect ou de lead. Então, essa etapa aqui, ó, que é o azinho de atenção, a pessoa vai lidar com uma campanha minha ou com uma oferta minha indireta, falando de um problema, de uma necessidade. Essa campanha aqui também, esse tipo de campanha aqui, ele é chamado de awareness, que é o reconhecimento de marca. Aqui, nessa primeira etapa, o principal objetivo é se fazer presente, né? Aqui eu percebi que o meu slide está meio avacalhado aqui. Esses números não eram assim, não. Aqui é 1000, tá? Aqui em cima.
Vou passar aqui depois eu vou voltar nesse slide aqui, para a gente fazer um cálculozinho. Primeiro, como eu estava dizendo, a primeira etapa do funil, você tem que chamar a atenção do teu público. E aí, seja no mundo online ou offline, como eu posso dar um exemplo disso aqui? No mundo online, se eu estou fazendo uma campanha para doces, vender doces, eu posso estar falando o quão gostoso, o quão prazeroso é consumir doce, quais são os benefícios, quais são as características. Aqui eu estou, na verdade, fazendo uma campanha para ser reconhecido, se fazer reconhecido ou chamar a atenção do meu prospect. Aqui, eu, de fato nenhum, eu estou falando do produto final, né? Eu não estou, de fato, vendendo aqui. Aqui eu estou mostrando possibilidades. Aqui eu posso tocar nesse etapa do funil, da primeira etapa do funil, eu vou bater basicamente em dores e necessidades. Lógico que para quem viu as aulas anteriores aí sobre marketing, a gente nunca vai ser direto ao ponto assim na hora de fazer uma campanha de topo de funil que é o awareness, né? A gente sempre vai abordar as dores e necessidades de maneira indireta. Passei da etapa de chamar a atenção do meu prospect, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que gerar interesse. Aqui eu já vou para o meio do funil, né? Aqui, essa campanha aqui de interesse, o MoFu, ele já é meio de funil. E como que eu posso visualizar essa etapa de funil? Depois que você faz uma campanha de reconhecimento, você naturalmente vai atrair pessoas e vai repelir outras pessoas. Vão ter pessoas que vão gostar daquilo que você está falando e vão ter pessoas que não vão gostar daquilo que você está falando. As pessoas que tiverem interesse naquela sua abordagem, naquela sua narrativa, naquela sua história, elas vão, de alguma maneira, entrar em contato com você, seja engajando com aquilo que você está mostrando, e aí quando a gente traz para o mundo online, né, seja Instagram, Facebook, YouTube, qualquer rede social, você postou uma coisa ali de topo de funil, a pessoa gostou, ela vai curtir, ela vai compartilhar, ela vai comentar. E quando ela dá um passo a mais, que eu posso dizer, ela se aproxima, seja mandando uma mensagem no seu direct, ou de alguma maneira querendo saber mais sobre aquilo que você está falando, você já entra aqui nessa campanha, nessa etapa de gerar interesse. Como é que eu posso gerar interesse do meu lead, do meu prospect, que eu quero transformar essa pessoa num cliente? Né? A principal característica, quando a gente fala de inbound marketing, que é marketing de conteúdo, a gente tem que fazer conteúdos ou peças publicitárias que informe, eduque ou engaje. Quando a gente pensa isso aí em uma grande escala, numa empresa grande, por exemplo, eu trabalhei como venda. Eu vou dar um exemplo prático disso aqui. Eu trabalhei em salão de vendas durante 4 anos da minha vida na iPlace. A iPlace é uma loja que trabalha produtos de high level, né? Produtos premium e serviços premium, ou seja, produtos que são caros e que são direcionados para uma parcela muito característica da sociedade, assim, cara. Uma coisa meio, quase elitista, assim. E aí, lá, como que eu percebi essa estratégia, como era aplicada num cenário de produto físico, onde a pessoa tem que ir até o lugar para comprar. A gente tinha uma abordagem de venda que era o tipo de venda consultiva.
Eu não simplesmente pegava o meu produto e oferecia à pessoa. A gente tinha que entender. Aí, esse procedimento também eu posso ter uma leitura de funil. Eu tinha que abordar o meu cliente, eu tinha que sondar o que ele queria com aquela solução, seja um produto ou uma tecnologia, né, ou um complemento daquilo que ele já tinha. Só aí eu ia fazer a demonstração do que eu tinha para oferecer. Então, quando eu falo, quando eu trago a ideia de meio de funil, eu tenho que, de fato, informar, educar ou engajar aquele prospect, o meu lead, com aquilo que eu ofereço. Feito isso, nessa etapa aqui do meio de funil, eu já vou descer para a minha segunda etapa, para minha terceira etapa de um funil de vendas, que é gerar desejo. O desejo ele está atrelado totalmente aos diferenciais do produto que eu tenho. Quais são os benefícios do meu produto? Quais são os benefícios, principais benefícios do meu serviço? É nessa etapa, depois que eu gerei, primeiro, atenção, depois que eu gerei um primeiro contato, uma primeira conexão ali com o meu cliente, meu potencial cliente, ele ainda não comprou de mim, informando, educando, sendo muito solícito ali, sendo muito presente, aí eu posso chegar a demonstrar os benefícios daquilo que eu proponho, né, dentro de um funil. E aí, quais são os diferenciais aqui? Eu tenho que provar que meu produto cumpre com aquela transformação que eu estou desejando que o meu cliente experimente. E nem sempre o cliente sabe que precisa daquilo. Nem sempre o cliente sabe que precisa daquilo. Então, por isso ele tem que passar por essa jornada, né? E aí como que eu posso criar peças de conteúdo de meio de funil que sejam efetivas, mas não diretas, né? Eu posso usar depoimentos de clientes. Lembrando que aqui eu não ofereci o produto ou serviço em si. Posso usar depoimentos, avaliações, comparativos e recomendações. De quem? De quem já consumiu. Eu posso pegar aquelas informações, dentro daquelas informações de público-alvo, de persona, eu vou ter uma referência de quem já consome de mim, de quem já tem um contato comigo. Eu posso usar aquilo como peça publicitária também. Dessa forma, eu consigo injetar desejo de consumo. Desejo de consumo. Aqui ainda é um meio de funil, né? O MOFU. Só então eu passo para o fundo de funil. Depois que aquele grupo de pessoas, né, meus prospects, e aí quando a gente fala lead ou prospect, lembrando que eu estou falando de grupo de pessoas. Eu não estou falando de uma pessoa só, estou falando de grupos. Então, aqui, no fundo de funil, eu posso, de alguma maneira, em alguma peça, utilizar o que a gente chama no marketing de CTA, Call to Action, que é a chamada para ação. E essa chamada para ação ela tem que ter clareza nas informações, né? Quando a gente fala de gatilho mental, e a gente vai ver isso aí para frente, a gente pode utilizar de algumas ferramentas de persuasão para estimular a pessoa a tomar ação no momento que a gente quer vender, né? Mas a gente pode usar isso também para estimular e aumentar que a gente chama de LTV, que é Lifetime Value, que é o tempo que um cliente consome
dentro de uma estrutura que eu tenho. O cliente pode comprar de mim uma vez ou ele pode comprar de mim sempre, né? E quanto mais você fizer com que seu cliente fidelize dentro da sua estrutura, que é isso, no final a gente vai ver que é dentro de uma estratégia de funil, esse é o principal objetivo, você pode utilizar essas estratégias para potencializar o seu processo de venda. E aí, ó, o call to action ele pode aparecer em textos, que é o que a gente chama de copy. Quando a gente faz uma postagem, a gente vai utilizar a descrição ali, toda aquela parte textual que vai compor a minha publicação. Essa parte textual, ela muitas das vezes, ela é mais importante do que a imagem. A imagem ela tem que trazer um contexto que a gente chama de semiótica, que tem que estar totalmente linkado e totalmente combinando com o texto. E aí, quando a gente utiliza essa chamada, né, para ação, a gente pode estar falando de venda, mas a gente pode estar falando também de download de um e-book, inscrição na página. Por exemplo, provavelmente todos que estão aqui na aula se inscreveram no formulário, um formulário de inscrição para participar da aula. Esse formulário, quando a gente pensa em gerar conexão, ele pode ser lido como uma peça de meio de funil, que a pessoa está tomando uma ação a mais. Mas quando eu faço uma call to action, ou seja, se inscreva agora, últimas vagas, quando tem uma chamada bem direta, ele já cai, esse tipo de publicação ele já cai para um fundo de funil. Aqui, ó, vamos para uma segunda etapa. Para eu modelar uma estratégia de funil de venda, eu tenho que entender, primeiramente eu tenho que entender qual é o ciclo de consciência do meu cliente, porque todo cliente ele tem um ciclo de consciência. Primeira etapa, primeira pessoa, quando a pessoa ela não é um lead, não é nada, é um anônimo para minha estrutura, para minha loja, para o meu projeto. Ele é um lead inconsciente, né? Nem sempre o cliente, como eu falei antes, nem sempre o cliente sabe que ele precisa daquele dado serviço. Muitas das vezes aquele serviço que eu ofereço vai dar uma solução para um problema que aquela pessoa tem e ela não sabe, né? Então, o ciclo de consciência do cliente primeiro, o cliente não sabe de nada, não sabe quando ele tem solução. Depois ele vai se deparar com uma peça publicitária, uma campanha de topo de funil que estimula muito curiosidade, estimula muito ganância, estimula muito medo, quando a gente fala de campanha de topo de funil, e a gente está trabalhando dores e necessidades, de alguma maneira a gente vai tocar no medo daquela pessoa, medo de perder algo, medo de deixar de ganhar, né? A gente vai tocar em campanhas de topo de funil muito no medo. Aí o cliente vai ter consciência que ele tem um problema. Campanha de topo de funil. Quando ele sabe que tem um problema, automaticamente ele fica consciente que existe uma solução. Essa solução, a gente muitas das vezes, dentro do marketing, e aí eu vou trazer um exemplo real assim, que acontecia em salões de venda, muitas das vezes, o cliente que já era antigo na estrutura lá da iPlace, ele tinha vários devices, vários produtos, tinha o computador, tinha o telefone, mas ele não sabia que aquele computador
ele poderia, por exemplo, organizar o dia dele e ter muito mais produtividade com notificações, com calendários automatizados, com assistente virtual que tem nesses dispositivos. A pessoa tinha um produto que era tido como caro, mas não sabia usar nem 30% daquilo que ele oferecia. Então, dentro da estrutura de funil, né, de atendimento lá naquela loja, a gente tinha umas estratégias de educar, né? Na Apple eles chamam de Today at Apple, né? Esse momento de você ensinar o cliente, mostrar que existem recursos que muitas das vezes ele não sabe, tendo aquela ação, ela é tida como uma ação de meio de funil, porque muitas das vezes a pessoa saía daquela aula, ela já comprava uma outra coisa, um outro produto que ia complementar aquilo que ela já tem. Então, nada era feito por acaso, né? E aí a gente entende isso na jornada, nesse ciclo de consciência do cliente, tá bom? Cliente consciente da solução, ele vai se tornar consciente do produto ou do serviço, né? A partir daí, ele pode e vai ficar totalmente consciente daquilo que eu estou oferecendo, né? Como solução. Eu entendendo isso aqui, que todo cliente ele tem uma jornada, ele tem um ciclo de consciência, eu vou entender as estratégias que eu preciso utilizar em cada etapa da minha jornada de vendas. Quando a gente define estratégias de jornada de venda e quando eu tenho um olhar assim bem de fora, um olhar de toda a jornada do meu cliente e eu consigo otimizar cada etapa, a gente chama isso de estratégias de conversão, né? E Renan, aí, oi, oi, uma dúvida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Todas as estratégias que você está dando é através de imagens ou pode ser só apenas textual sem imagem? no CTA, eu não ouvi direito, pode repetir? Então, toda essa estratégia que você está passando, ela só tem que ser com uma imagem, né? Ou pode ser apenas textual? Porque, assim, como eu trabalho com saúde, é muito ruim eu ficar fotografando certo tipo de coisa. Por exemplo, eu apoio Uhum. muitas pessoas com câncer. E umas em estágios terminais, outras que acabaram de descobrir. Então, assim, eu não tenho como tirar foto. A mesma coisa quando eu faço doação de cadeira de roda para as pessoas que ficaram paraplégicas por algum motivo. Assim, eu não tenho como tirar foto, porque é meio que invasivo, sabe? É meio Sim. que... E aí eu não sei como eu faço esse marketing, né? Como é que eu faço marketing na minha página se eu não posso? Por exemplo, eu não posso colocar na minha página falando que uma jovem tentou se suicidar, Sim. entendeu? E eu convenci a não. Entendeu? Como a gente Ente- faz isso somente no texto ou com imagem? Olha, quando a gente tem uma parte da estratégia de oferta, a gente viu lá que tem a CTA, o Call to Action, os gatilhos mentais que eu vou, mais para frente, eu vou tocar nesse assunto. Mas você não precisa usar imagem, somente imagem. Para você estruturar uma estratégia de comunicação, você pode estabelecer a comunicação ou por texto, tão somente texto, ou imagem ou vídeo. Para determinados setores, até mesmo quando a gente fala de marketing digital, por exemplo, para advocacia, você não pode ter uma oferta tão direta. E assim, na área de saúde, principalmente uma coisa que é tão sensível assim, a gente não pode usar imagens que são pesadas, porque isso até fere a política de privacidade
de muitas mídias sociais. Se você pegar determinada foto e postar no Instagram, por exemplo, você é bloqueado. Então, quando a gente pensa em funil, o funil de vendas ele é uma metodologia. Então, eu posso utilizar esse funil, como eu falei antes, em vários tipos de abordagem, né? Eu posso utilizar o funil tanto pensando em uma única rede social, ou eu posso usar o funil numa estrutura de marketing, aí envolve construção de blogs, envolve páginas, envolve o que a gente chama de omnichannel, que é estar em todos os canais de comunicação da internet, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, né? Você ter uma estrutura, uma gama de estrutura e transitar sobre etapas de comunicação. Por exemplo, eu posso fazer uma publicação ou um anúncio de topo de funil no Facebook, jogando aquelas pessoas que se envolveram naquela publicação para o Instagram ou para o YouTube, por exemplo. Então, eu estou trabalhando o meu funil de vendas em blocos, né? E em mídias diferentes, né? Você não precisa, de fato, utilizar as imagens para estar aplicando essas estratégias. A única coisa que você precisa é entender o conceito, que você tem que trabalhar o jeito de você escrever ou o jeito de você falar vai ser diferente em cada etapa do seu funil. Você pode montar um funil com 3 etapas, entendeu? Tem que ver o que vai fazer sentido para você. Respondi ou deu para entender? Não, sim, sim, sim. Porque, assim, é meio muito delicado, né? Até mesmo para se falar. Porque a própria, como é que a gente fala? A gente que trabalha com saúde já fala, né? Como é que você fala de suicídio? Toda vez que você fala muito sobre suicídio, a gente tem um índice aumentado. Então, como a gente falar de suicídio indiretamente, sem falar a palavra de suicídio? Porque se você fala, você começa a aumentar os índices, né? Isso é uma parada meio que automática. Para a gente que trabalha na questão da saúde mental, a gente já tem essa noção. E aí, é uma delicadeza, assim, trabalhar numa página que eu trabalho com jovens, que eu tenho que falar sobre tudo, bem muito aberto, mas eu não consigo publicar. Consegue entender? Eu tenho várias imagens com jovens maravilhosos, fazendo reuniões, eles participando de algumas coisas que eu faço, porém, eu não posso publicar, porque fica meio que invasivo, né? Até a parte da transformação, ela pode gerar algum gatilho para quem está com sofrimento mental, não, não é isso que você quer dizer? Por exemplo, você Isso, posta pessoas que isso. estão felizes e a pessoa que não está tão assim, ela pode gerar algum gatilho. Entendeu? Ai, não Mas sei o que como é você que seria pode, minha estrutura mas mais o que você pode, pessoal. o que você pode fazer é ver instituições que trabalham esse tema, porque e fazer um benchmark, né? Entender como eles aplicam, como é o seu nicho de mercado, porque esse nicho da parte de saúde mental muito o coach, né? A galera que trabalha com essa questão de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, às vezes eu considero um tiro no pé algumas campanhas, sabe? Como você falou, às vezes a pessoa você não sabe como é que está o estado mental da pessoa, você faz uma campanha que pode acabar estimulando negativamente, né? O que você pode fazer é estudar o que os top players, aí a galera que já faz isso, como que é a abordagem de comunicação, sabe? Para você ir se adaptando. Então, a galera é meio, assim, meio avessa, né, a questão de publicação, né? Pelo menos as que eu estudo, as que eu compartilho.
que eu trabalho muito junto com CAPS AD e alguns assistentes sociais. E aí elas são meio aversões das publicações, porque eles falam que a gente não consegue. Ah, não, mas vai expor tal. Mas aí eu já conversando com alguns jovens, eles são digitais, eles falam, ai filha, sua página precisa ter mais camadas, né? Uhum. E aí eu É, fico assim, como é que eu fico entre esse meio, né? E eu preciso fazer a divulgação. Hoje em dia, eu só faço assim, as divulgações que tem mensal, textual, não posto foto de ninguém. Quando eu posto, é assim, a gente reunião em grupo, ou uma foto antiga, bem antiga, sabe, de anos atrás, não muito recente, entendeu? entendi. O que você pode fazer é Mas isso é ruim trabalhar. para mim na questão de eu fazer o marketing do projeto, para me vender o projeto para que possa ajudar um Mais custo pessoas. financeiro. Isso. Aí já é meio que ruim, porque eu já não tenho esse marketing devido a esse. O que você pode fazer é realmente é trabalhar a questão da comunicação indireta, puxando o gancho de transformação, sabe? O que é muito, assim, a minha companheira também é da área de saúde mental, a gente já chegou junto em alguns projetos, realmente foto do usuário é complicado, mas a gente pode pegar fotos de contextos de comunitário, assim, sabe? As pessoas participando de coisas que são positivas, né? Mostrar uma dada transformação, mas você trabalhar isso de maneira indireta, em vez de colocar uma foto dessa direto no Instagram, por exemplo, você pode trabalhar a conscientização dos problemas que envolvem essa questão de saúde mental, e essas partes com foto e coisas que sejam mais diretas, você utilizar um blog, por exemplo, sabe? E dentro do blog, você fazer as chamadas de apoio ao seu projeto. Não utilizar as mídias convencionais, né? Facebook, Instagram, sabendo que existe uma política de privacidade e que existe essa questão de ser um tema muito sensível, você utilizar essa comunicação de maneira indireta, fora das plataformas, entendeu? Ok, ok. E aí você vai trabalhar, e sempre entendendo, achando o equilíbrio ali entre o que você acha que vai gerar gatilho de ansiedade para quem está ali quem é usuário do serviço, ou que seja uma coisa que seja que puxe mais para um olhar, sei lá, meio preconceituoso para quem está ali de ajudante do projeto, sabe? Você tem que achar o equilíbrio ali na sua comunicação, tá bem? Vou Pois, passar aqui. obrigada, né? Nada, espero ter ajudado. E aqui então, a gente tem os níveis de consciência do cliente, e isso aqui serve para todo produto ou serviço, né? O cliente, ele chega aí inconsciente, a, a, a etapa de conscientização do cliente, ele tem que vir passar por essa abordagem como no funil, né? Atenção. Chamou a atenção e o cliente desceu no seu funil, mostrou interesse, você vai trabalhar posts que sejam informativos e educativos, né? Quando o produto ou serviço resolve o problema dele e ele nem sabe. Então você vai trabalhar essa abordagem muito voltada para post de educação. Post a gente chama de essa etapa aqui chama de gerar conteúdo e agregar valor. Posts que sejam educativos e informativos, dentro de uma lógica de gatilho mental, isso gera o que a gente chama de reciprocidade. Se você sempre se ajuda alguém a resolver
um problema, ela vai olhar para você de uma outra maneira, né? Aí, a outra etapa de conscientização do problema ou consideração, o cliente ou prospect, ele já tem uma familiaridade com aquilo que você está falando, né? Você já pode fazer abordagens mais diretas, falar de vantagens, falar de características. Tem uma sigla, o BCV, né? Benefícios, características e valores. A gente tem que trazer isso quando quer, para essa etapa do funil, para essa etapa de conscientização, a gente tem que trazer isso para a nossa comunicação, para a nossa narrativa. Então, quais são os benefícios do meu projeto? Quais são as vantagens, né? Quais são os valores que eu defendo, né? Quais são os valores que a minha comunidade, com as pessoas que me seguem, quais são os valores que essas pessoas defendem, né? E você traz isso para a narrativa, seja para um post em vídeo ou texto, né? Ou até mesmo para a imagem. Lembrando que a imagem sempre tem que conversar com a descrição. Muitas das vezes a descrição ela é mais importante até que a imagem, né? Conscientização da solução. Aqui o cliente já te conhece, já sabe que você pode ser uma solução para o problema que ele tem. E nessa etapa aqui, você já vai migrar, que é ali na parte do desejo, né? Você já vai migrar para a parte de venda, já vai migrar para ser direto ao ponto, né? Falar do serviço, falar do conteúdo, falar, gerar desejo, né? Aí nessa etapa aqui o cliente já fez uma compra, já compareceu no seu serviço. Aqui você vai considerar muito o pós-venda, que é o que muita gente esquece. Muita gente que trabalha que empreende, que vende alguma coisa, depois que a pessoa vira cliente, parece que você não tem mais aquele brilho ou aquele desejo de atender as pessoas de maneira mais carinhosa, mais aconchegante. Você acaba esquecendo, né? E muita gente que trabalha com venda esquece da importância do pós-venda, né? Ele já tem a consciência da solução, já comprou. E aqui, que ele já conhece o produto, já te conhece, você quer fazer o quê? Gerar retenção. Como que eu gero retenção? Né? Você vai alinhar a expectativa, vai trabalhar a questão da experiência, né, do teu cliente, da pessoa que já é cliente, vai melhorar a experiência. Eu posso melhorar a experiência quando eu falo de conteúdo online. Um bônus, oferecer um bônus para quem já é cliente, oferecer desconto para quem já é cliente. Tem uma técnica que é usada por grandes empresas que são as ditas unicórnios, né? Que é você trabalhar com produtos de referenciais, o refor, né? Pessoa, por exemplo, o Airbnb, a pessoa que já é cliente do Airbnb, ela pode pegar um link, oferecer para uma pessoa, né, aquele link e ganhar desconto ou até mesmo parte da grana que a outra pessoa consumiu ali no Airbnb. Então é uma política de afiliação, né? Acaba soando como um bônus para quem já é cliente. E assim, se a empresa ela me gera uma boa experiência, ela é preocupada com a retenção, com que eu continue consumindo naquela estrutura e ainda me dá um bônus, ainda me dá uma parte daquela grana que ela está adquirindo pela minha indicação, eu naturalmente vou me tornar advogado da marca, ou seja, eu vou naturalmente passar a recomendar essa marca.
que é, no final das contas, o que toda marca ou toda empresa deseja. Ela quer não simplesmente vender, ela quer fidelizar o cliente. Então, quando a gente tem uma estrutura, a gente consegue entender as etapas dessa estrutura e melhorar as etapas dessa estrutura de comunicação, a gente, além de conseguir gerar clientes que são fidelizados ou advogados da marca, a gente consegue gerar previsibilidade, né? E tem funis aí de venda que são funis, por exemplo, 1 para 10. O que que significa? A cada R$ 1 que eu ponho de divulgação no meu funil, eu consigo de retorno 10. Se eu ponho 1.000, volta 10.000. Porque eu entendi qual é a minha taxa de conversão, e aí eu vou voltar lá, ó. Vou voltar lá falar sobre taxa de conversão, que é importante. Eu até coloquei um exemplo aqui. Todo funil ele é sujeito à lei de conversão. O que que é a lei de conversão? Eu, lá na época da iPlace, de tanto atender, eu entendi a média que eu tinha para efetuar uma venda. Eu entendi que a cada 6 vendas, a cada 6 atendimentos que eu fazia, eu conseguia converter uma venda. E lá como é uma loja de produtos de ticket alto, o produto mais barato que eu vendia lá na época custava R$ 2.500. Então, a cada 6 atendimentos, eu fazia uma venda de R$ 2.500, R$ 3.000. Então, a partir daquilo ali, lógico que não é uma coisa tão simplista, mas eu conseguia ter uma referência. E isso é um pensamento de funil de vendas, né? E é atrelado à minha conversão. Se eu, a cada 6 atendimentos, eu fechava uma venda, se eu quisesse fazer, sei lá, 10 vendas, significa que eu deveria atender aproximadamente 60 pessoas para fazer 10 vendas no meu dia. E é isso que o funil de vendas, ele consegue dimensionar para você, e você ter uma previsibilidade de resultado. Se eu consigo colocar 1.000 pessoas na minha campanha de reconhecimento de awareness ou atenção, se eu consigo colocar 1.000 pessoas, aqui é 1.000 que saiu errado, tá? E eu sei que a minha retenção e a minha conversão é de 20% à medida que eu vou descendo no funil, né? Se eu 20% de 1.000 são 200. Então eu consigo trazer 200 pessoas para minha etapa de interesse. Depois que eu entendi que eu consegui trazer para minha etapa de interesse, e a pessoa que está aqui na minha etapa de interesse, eu trabalhei a comunicação com aquela pessoa, eu gerei conexão, eu gerei conteúdo de educação, de informação e de engajamento. Suponhamos que eu consiga trazer para a etapa de desejo 20% do que eu consegui trazer para a minha etapa aqui de interesse. 20% de 200 são 40 pessoas, tá? Eu entendi ali que daquelas 40 pessoas eu tenho que oferecer um serviço que seja tão bom, que a pessoa retenha ali, fique ali mais tempo na minha estrutura, no meu serviço, né? E aí vamos supor que da etapa de desejo eu consegui converter 15% dos 40, né, para a etapa de ação do call to action, e aí 6 pessoas entrou para minha base de clientes, comprou algo de mim, participou do meu projeto, me recomendou. Então eu entendi que se eu conseguir nessa etapa aqui
15%, e meu ticket aqui, ó, suponhamos que meu ticket seja de R$ 200, no final de todo o meu processo de vendas, que eu posso analisar ou diariamente ou por um dado período, né, de um mês, de 6 meses, eu entendi que vamos supor que é diário. Se eu conseguir trabalhar esse funil aqui, ó, com 1.000 pessoas, e no final das contas eu fiz 6 vendas de R$ 200, eu consegui R$ 1.200 de faturamento naquele meu dia, só com base na lei da conversão, na estrutura de conversão. Isso aí cada um vai ter, cada tipo de negócio vai ter um modelinho, né? Imagina que qual é a diferença de você vender um celular e vender um imóvel? O meu funil para vender um celular é muito mais dinâmico, porque as pessoas precisam muito mais de um celular, as pessoas compram muito mais fácil um celular de R$ 1.000 do que um imóvel de R$ 100.000, né? Então, quando a gente está aplicando o funil de vendas, ele vai mudar de acordo com o tipo de negócio que você atua, com o tipo de serviço, de acordo com o ticket, né, o valor do seu serviço. Mas se você conseguir assimilar que tudo isso você tem uma lei de conversão e que se você tiver esses dados na mão e tiver como melhorar cada etapa dentro dessa, cada etapa e cada comunicação pertinente a cada etapa, eu consigo otimizar cada vez mais e converter cada vez mais é, dentro dessas etapas de funil. Então, eu consigo gerar o que a gente chama de previsibilidade. Entender o quanto eu posso gerar em um dado período de vendas. Deu para entender, galera?